olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Esse da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. aleluia, cante a Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é teu amor, Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. aleluia. Marcos capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, oramos a Ti mais uma vez nessa manhã. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, para podermos aprender mais, Senhor, sermos transformados por ela, desafiados por ela nessa manhã. Abra os nossos ouvidos para que possamos perceber a Tua voz falando conosco de forma tão clara como a Tua palavra tem o poder de fazer. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o texto em que o nosso Senhor Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós cantamos sobre a cruz, nós cantamos sobre essa necessidade de olharmos para o nosso Senhor Jesus, de imitá-lo, e como isso é importante e fundamental para o discipulado. Irmão, eu não sei se você percebeu, mas enquanto a gente estava ali no louvor, tinha uma criança ali, que está vendo o violão ali, aqui, irmão, está vendo aqui? Tem um violão aqui, tá vendo? E aqui tem um outro violão aqui, que é do Pedro. Bênção demais. Irmão, você percebe que a igreja é dessa forma, irmãos. Existem pessoas que estão olhando para outros e falando assim: eu vou imitar ele. E aí eu achei curioso, porque na hora que o Helder deixou o violão, o que ele fez? Não sei se você reparou, eu estou reparando. Eu estou observando. O Helder deixou o violão e foi só cantar. O que ele fez? Ele foi lá e deixou o violão. E ficou lá, irmãos, ó, cantou junto, né? Ficou olhando para o Helder e está reparando. As crianças fazem isso de forma muito clara, mas não se engane, nós fazemos isso também. Meu irmão, você imita alguém, imita alguma coisa, é influenciado por diversas coisas, você é o resultado de uma somatória de fatores. Uma somatória de fatores. E aí Jesus vira e fala: olha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim, me siga. Irmãos, isso é extraordinário, ao mesmo tempo que é desafiador, é um chamado, é um privilégio extraordinário que Deus nos concede, o que o Evangelho nos garante. Mas parece, irmãos, que os discípulos não estavam entendendo. Eu tenho essa impressão em vários textos do Evangelho. A gente lê o texto, a gente vê Jesus ensinando, e parece que os discípulos estão assim, noutro planeta. Jesus está falando para eles o caminho, falou: ó, o segredo do discipulado é que vocês precisam negar vocês mesmos, para de buscar o seu próprio proveito, para de querer as coisas para você, nega isso, olha para mim, me imite, olha como eu ajo, como eu me relaciono, como eu vivo, e se inspire nisso. Aí, irmãos, a gente vê nos versos anteriores, Pedro repreendendo Jesus, é uma prova de que eles não tinham entendido nada. Jesus fala assim: o Filho do Homem está indo sofrer, vai ser rejeitado, vai morrer, vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chama ele e fala: Jesus, misericórdia, que história é essa de sofrer? Para com isso, fala que não aceita essa derrota não, em nome de Jesus, nega esse negócio. Que história é essa, Jesus, de que vai morrer, vai sofrer, está amarrado? Aí Jesus que vira para ele e fala: arreda, Satanás, você não está falando das coisas de Deus não, você não entendeu, Pedro, você não está entendendo. Aí você fala: então depois que Jesus falou isso aqui, eles entenderam. Não entenderam, porque o contexto para frente, né, o contexto posterior a esse texto que nós estamos trabalhando, vai dizer que os discípulos no capítulo 9 estão tendo uma conversa muito saudável e muito cristã. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? Pedro, Tiago, João? Quem de nós é o maior? Judas, que carrega o dinheiro, afinal de contas é um cargo como é que fala? De confiança, não é verdade? Então quem é o maior? Eles estão discutindo, irmãos, e quando Jesus fala, neguem a si mesmo, os discípulos estão assim: quem é o maior? Eles não estão entendendo nada. Você já pediu informação alguma vez? Você estava perdido? Antigamente não tinha GPS, e hoje em dia eu fico pensando assim: meu Deus, como a gente sobrevivia sem GPS? A gente hoje em dia chega em qualquer lugar sem conhecer os lugares. Repara para você ver, hoje em dia a gente não sabe o nome das ruas,
Se bobear, você sabe mal o nome da sua, a do lado você já não sabe. Antigamente a gente sabia, qual que é a rua tal? Eu falo, não, vai ali e tal. Hoje em dia a gente não sabe, isso é fato. A gente usa o Google Maps, o Waze, usa qualquer coisa, não é verdade? E aí, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de perguntar a alguém, onde é que fica tal lugar? Eu quero chegar lá na igreja Betel. Aí a pessoa vai te explicar, irmãos. Ela fala assim, você vira primeiro direita, segunda esquerda, lá na frente tem um negócio. Aí chegou na metade, você já não está entendendo mais nada. A pessoa te explicou tudo, quando ela chegou no final, e aí, entendeu? Aí você dá aquele sorriso assim, ah, beleza, obrigado. Sai perdido do mesmo jeito, irmão. Você sai mais perdido que você. Você olha à esquerda, direita, que falou primeiro, como é que é? Você se perde ainda mais. É mais ou menos assim que os discípulos estão, irmãos. Quanto mais Jesus ensina, mais eles bagunçam o negócio. Essa é a impressão que eu tenho. Graças a Deus que quando a gente olha para o relato de Atos, a gente vê esses irmãos transformados, cheios do Espírito Santo, fazendo grandes coisas. Mas nesse momento aqui, queridos, nesse momento aqui, eles estão pisando na bola. Estão pisando na bola. Jesus anuncia que está indo para a morte, que está indo para a cruz, e os chama para o seguir, mas eles não estão querendo sofrimento não, irmãos. Sofrimento, estou fora. E a gente percebe que isso não era realidade só dos discípulos, porque queriam o perfil das pessoas que seguiam Jesus. As multidões seguiam Jesus porque queriam alguma coisa em troca. Afinal de contas, se você olhar para o contexto aí de Marcos, deixa sua Bíblia aberta, olha aí o início do capítulo 8, você vai perceber que Jesus multiplica os pães e os peixes pela segunda vez. O presbítero Etienne citou aqui dos 5 pães e os 2 peixinhos, e essa é a segunda vez agora que Jesus multiplica 7 pães e alguns peixes. Jesus alimenta uma multidão, Jesus olha com misericórdia para aquelas pessoas que estavam com ele há 3 dias, e não, ele falou assim, se eu dispensar esse povo, eles vão morrer no meio do caminho, eles vão padecer no meio do caminho, eu preciso alimentá-los. Olha que coisa interessante, irmãos, mas as pessoas, mesmo Jesus fazendo isso, as pessoas o procuravam por aquilo que ele podia oferecer. Afinal de contas, eu ouvi dizer que Jesus cura, então eu vou lá, que eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de uma cura, estou precisando que Deus trabalhe na minha vida, né, me liberta de uma doença, de alguma coisa, então eu vou lá, porque afinal ele tem algo a me oferecer. Esse era o público, essa era a multidão. Mas também, irmãos, se você olhar logo em seguida, a partir do verso 11, nós encontramos os fariseus. Os fariseus seguiam Jesus também, irmãos, assim como as multidões, mas há uma diferença aqui, os fariseus seguiam Jesus procurando uma maneira para poder, uma falha para poder apontar de Jesus. Vamos ver como é que ele vai fazer, como é que ele vai reagir, vamos ver se ele vai pisar na bola, se ele vai falhar, se ele vai descumprir a lei de Moisés. Nós estamos atentos, nós estamos observando. Estava seguindo Jesus, buscando uma prova contra ele. E os discípulos, irmãos, que nesse contexto aqui, estavam seguindo Jesus meramente pelo destaque que isso trazia para eles. Era legal. Seguir Jesus trazia um certo destaque para a época. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de negar a si mesmo. Quando Jesus fala, olha, você precisa negar a si mesmo. No contexto judaico, isso poderia fazer mais sentido do que para nós. Porque assim que Jesus, se a gente entendesse que Jesus era um rabino, era um mestre, se a gente entende, porque é assim que Jesus inclusive é tratado, mestre, até os fariseus chamam ele assim. Se a gente entender dessa forma, então, os discípulos de um fariseu, os discípulos de um mestre, precisavam se submeter aos ensinamentos dele. Ou seja, o que Jesus está querendo ensinar aqui é claro para aquele povo. Ele está falando assim, olha, vocês precisam se submeter como servos, como aprendizes àquilo que eu tenho para falar para vocês. Sejam aprendizes. Negar a si mesmo, irmãos, é parar de achar que você já sabe tudo, que você pode tudo e começar a reconhecer que você precisa de ajuda, que você não sabe muita coisa, que a gente precisa de Deus demais o tempo inteiro, porque a gente é limitado demais. Negar a si mesmo. Para de achar que é você que faz, que é você que resolve. Coloca você de lado e começa a reconhecer que você é um discípulo, você é um aprendiz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, como dizia o meu professor de seminário, quando os seminaristas, irmãos, ama filosofar, entendeu? Pastor também, né? A gente gosta de... Aí está lá na classe, está lá na sala, o irmão começa a falar aquelas coisas assim, não, professor, mas então aquelas coisas complexas que nem ele sabe o que ele está falando. E aí o professor vira e fala assim, irmãos, querido, antes vamos pensar com os sábios? Eu gravei essa frase assim para a minha vida. Antes de você chegar nas suas conclusões, pensa com os sábios. Tem alguém que já pensou um tanto de coisa. Baixa a bola.
Você acha que você sabe demais? A marca do nosso tempo é: eu tenho conhecimento nas minhas mãos. Nós temos um conhecimento raso, superficial de tudo. Porque você dá o Google, né? Só, deixa eu ver aqui, eu quero saber sobre... Ultimamente, eu estou quase um meteorologista, irmãos. Eu estou acompanhando a previsão do tempo assim. Eu quero saber que dia que vai cair abaixo dos 30. Eu estou ansiando por esse momento. Eu estou lá acompanhando, o Google me dá tudo. E aí parece que eu tenho um conhecimento vasto sobre tudo. Raso, irmão, raso. A gente não sabe quase nada. Ó, negue a si mesmo, irmão. A gente não é isso tudo, não. Tomar a cruz. Irmão, tomar a cruz não é participar do processo de salvação. Então quer dizer que Jesus está falando assim: aquele que quer vir após mim, que quer ir para o céu, precisa tomar a sua cruz, e aí ele vai sofrer, porque é assim que ele vai alcançar a salvação. Não, nada a ver. A gente sabe que a salvação é uma obra de Deus, e única e exclusivamente de Deus, e você não fez nada para ser salvo, nada. Mas eu não preciso. Não, nada. Deus te deu de presente. Deu, está dado. Ele garantiu isso para nós em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos perdoar de todo pecado. Graças a Deus por isso. Não depende de mim e de você. Não depende. Tomar a cruz não é, irmão, aquele problema que você enfrenta lá dentro, que às vezes só você sabe aquelas coisas que você enfrenta? Não é o cônjuge, não é a família que você tem, não é o seu chefe que te perturba o tempo inteiro, não é isso. Tomar a cruz é algo, e isso os comentaristas vão dizer de forma muito clara, tomar a cruz é algo externo. E isso é bonito como chamado do cristão, porque a nossa fé é externa, irmãos. Ela acontece no coração, mas ela exala. Está entendendo? Então, quando Jesus chama os seus discípulos para tomar a cruz, ele está dizendo: deixem que vejam que vocês estão me seguindo e me imitando, e quando vocês sofrerem, que as pessoas percebam que vocês reagem diferente. Toma a sua cruz, irmãos, é algo visível, visível. As pessoas precisam saber como nós reagimos diante dos desafios dessa vida. E elas estão olhando para nós, viu? As pessoas estão olhando para nós. Elas estão vendo se o violão está no pedestal ou se eu estou tocando. Elas estão te reparando. E aí entra uma questão de ganhar ou perder, só para a gente entrar, né, nos detalhes do texto, antes de passar para os pontos de forma mais clara. Entra essa questão de ganhar ou perder. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai ganhar. Entra a questão da questão da alma. Quem pode salvar a sua própria alma? Quem pode... E, irmãos, isso é interessante quando a gente percebe essa relação de ganho e perda, que a gente precisa ter essa noção de que muitas vezes o Evangelho nos chama de fato para perder. Mas é tão extraordinário o que ele nos garante lá na frente. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Satanás promete a você glória. Ele lembra quando ele estava tentando Jesus? Olha, Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás promete glórias. Aí você fala: nossa, é isso tudo que eu quero. Mas no fim lhe dará sofrimento. Você pode ter certeza disso. Ele vai te dar o sofrimento. Cristo oferece a nós uma cruz. É isso que Jesus tem para te oferecer, uma cruz. Que você quer segui-lo? Tem uma cruz guardada, reservada para você, e essa aí é a sua. Mas no fim, ele lhe oferece uma coroa e o conduz à glória. Irmãos, como eu tenho expectativa de que isso se torne real na minha vida. Eu tenho certeza que você também. De que adianta ganhar o mundo, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, irmão? Alguém por acaso pode chegar diante de Deus, um rico, imagina alguém rico, chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, quanto custa? Você conhece algum rico que é capaz de chegar diante de Deus e perguntar isso? Conhece algum rico que conseguiu morrer e continuar rico? Conhece alguém? Morreu, mas continuou rico. Não existe, irmão. Sabe por quê? Na hora que você morrer, tudo que é seu vai ser passado para alguém. Tudo que é seu, se você tiver alguma coisa, vai ser passado para alguém. Então não se iluda. Após a morte, querido, é você e Deus, você não tem nada para oferecer. Por isso, se você quiser ganhar o mundo inteiro, ainda vai ser pouco quando você estiver diante de Deus. Ainda vai ser pouco, todo o dinheiro do mundo vai ser muito pouco quando nós estivermos diante de Deus. Em resumo, então, nós estamos falando sobre o discipulado, irmãos.
seguir a Cristo. O discipulado nos traz esse desafio, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao nosso Senhor Jesus. Charles Spurgeon diz o seguinte: a bigorna, o fogo e o martelo servem para dar-nos forma. Irmão, pode ser que a cruz vai te fazer você vai tomar umas pancadinhas, viu? Não vou negar não vou te enganar não. Mas, querido, pode ficar tranquilo, você está tomando forma. Que forma? A forma do nosso Mestre. As provações, as dificuldades apontam para isso, amém? Então vamos lá. Eu quero tentar então pegar essa passagem e aplicar à luz do contexto anterior, do capítulo 8. A partir do verso 1 ao 10, Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta a multidão. Olha só que coisa. Irmãos, ele vira para os discípulos e fala: olha, eu preciso alimentar esse povo. Os discípulos falam: Senhor, onde nós vamos arrumar pão para esse tanto de gente? O Senhor está ficando doido. Não é possível que o Senhor está pedindo para nós isso, irmãos. Olha como os discípulos não tinham entendido. Essa é a segunda multiplicação de pães e peixes, irmãos. É a segunda. Como a gente não percebe o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e muitas vezes se esquece com facilidade daquilo que Deus já fez por nós e começa a duvidar de novo do que Ele já fez. E aí Jesus fala: não, nós vamos alimentar o povo. O que vocês têm aí? 7 pães. Então é isso que nós vamos dar para esse povo. Manda o povo sentar, alimenta todo mundo. Irmãos, que coisa extraordinária, porque o discípulo do Senhor Jesus, quando ele entende que ele é chamado para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e para imitar o Mestre, ele percebe que ele precisa abandonar, em primeiro lugar, o egoísmo. Egoísmo, irmão. Você nasceu e o seu coração já é inclinado, está com um pouco de efeito, eu acho. O seu coração já é inclinado, meu querido, já é inclinado para poder falar assim: as coisas são minhas, isso é meu, as pessoas são minhas, esses bens são meus, e a gente leva isso para a nossa vida. Irmãos, eu não sei quantos aqui compartilham dessa experiência que eu vou dizer aqui agora. Às vezes eu quero comprar alguma coisa para comer, quero pedir alguma coisa, aí eu pergunto para a Esther assim: você quer? Não sei quantos vão se identificar aqui. Ela fala assim: não quero não. Fala: então tá bom, então vou pedir. Você não quer mesmo não? E como a gente vai conhecendo, irmãos, a gente pergunta mais umas 2 vezes: você não quer mesmo não? Não. Então tá bom, então, mas aqui, vou pedir um lanche aqui, você não quer? Não, então tá bom. Eu peço lá, chegou, irmãos. Para minha surpresa, irmãos, na hora que eu vou saborear aquilo ali, o que acontece? Deixa eu provar aí, irmãos. Meu Deus. Aí, irmãos, eu vejo tanto que o meu coração é egoísta, que eu falo: não te dou, não quero te dar. Irmãos, e se eu compartilhar vai ser assim, com muita raiva, mas com muita raiva. Eu falo: não, é meu. Eu perguntei se você queria, você falou que não. Eu perguntei mais de uma vez. Eu não sei quantos compartilham dessa experiência aqui. Eu acredito que todos, né? Todos. Irmãos, que coisa. Isso só aponta como a gente é egoísta. Só mostra como a gente é egoísta, viu? Eu não estou aqui contando vantagem, não. Estou aqui confessando aos irmãos uma falha minha. E aí talvez seja Deus nos dando a oportunidade de negar a nós mesmos e falar: eu preciso compartilhar. Como esses irmãos compartilharam os 7 pães que eles tinham, para que Deus fizesse um milagre, que Jesus alimentasse aquela multidão que estava faminta. Eu abandono o egoísmo, irmãos, eu passo a viver com base na generosidade. O crente precisa entender que o que ele tem é para abençoar outras pessoas também. Irmão, isso é difícil, mas assim, não é pouco não. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe o Espírito Santo que te capacita, te habilita para poder fazer essas coisas e viver para a glória de Deus dessa forma. E quando você entende que o que você tem não é seu, querido, Deus ainda pode te dar até muito mais, viu? Eu falo isso aqui sem medo de errar. Eu conheço pessoas generosas e que Deus derrama sobre elas ainda mais, porque elas não estão presas ao dinheiro, irmãos. O dinheiro não domina elas. E como é bom quando a gente percebe isso no meio de cristãos. Então, quando Jesus chama a gente para negar nós mesmos, uma evidência prática de fazer isso é quando você entende que nem tudo que você tem é só para você, nem tudo que você tem é só para o seu uso, é só para a sua vida privada, é só para o seu próprio aproveito. Não, irmãos, comece a compartilhar com os outros tudo aquilo que Deus tem te dado. Isso é negar você mesmo. Para de achar que tudo é só para você.
Não pense que só você pode ganhar ou perder com isso. Aqui é o reino de Deus. E quando a gente pensa que é o reino de Deus, quando eu penso que o que eu estou compartilhando é para o reino de Deus avançar, quando eu participo de uma oferta, quando eu participo dando meu dízimo, sustentando, abençoando uma irmã que não pode ir no acampamento, eu falo, eu quero ajudar, eu quero dar alguma coisa, eu quero participar. Irmãos, isso é bênção de Deus. E pode ter certeza que o Senhor vai te honrar nisso aí. Ainda que não seja financeiramente, irmão, Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Né? Acredite nisso. A gente precisa, irmãos, dizer não para o nosso egoísmo, e isso vai doer em você, mas você precisa lutar contra isso em nome de Jesus. E aí às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu vou compartilhar as coisas com as pessoas, mas as pessoas são tão ingratas. Irmãos, esse texto aqui nos mostra, e quando eu nego a mim mesmo, eu olho para a multiplicação, eu penso, Jesus não está preocupado com retribuição. Está dando um pouco de microfonia aqui. Jesus não está preocupado com retribuição. Ele não faz assim, eu vou alimentá-los, porque afinal de contas eles depois vão me adorar, vão me servir, vão me retribuir. Pode ser que lá na frente eu precise que alguém me alimente, aí eu vou pedir eles assim, agora vocês têm que me alimentar. Não, irmãos, não é isso que Jesus faz. O discípulo de Cristo é chamado para servir, mesmo que ele não seja retribuído com isso. E muitas vezes, irmãos, o que a gente recebe é ingratidão. E aí você fala, eu não compartilho, eu não ajudo, porque as pessoas são ingratas. É verdade, as pessoas são ingratas. Até os discípulos de Jesus são. Até você, irmãos, até eu sou. Nós somos ingratos mesmo. Mas a gente serve não é por isso não. Acima disso está a nossa abnegação. Eu quero servir, eu quero alimentar essa multidão, mesmo que lá na frente eles gritem, crucifica-me. Crucifica-me, crucifica-o. Mesmo que lá na frente eles gritem, pode crucificar Jesus, ele merece. Mas é essa multidão que Jesus está alimentando, irmãos. Que coisa extraordinária. Só aqueles que entenderam de fato o Evangelho de Jesus Cristo, que não exige retribuição nenhuma, podem viver dessa forma. Segundo lugar, se em primeiro lugar então eu abandono o egoísmo, em segundo lugar eu abandono a religião que só produz crítica. Irmãos, tem gente assim, viu? É aquela pessoa que chega, e a gente vai olhar isso no contexto aqui dos fariseus, eles estão aqui observando Jesus, vamos ver o que Jesus vai falar de errado aqui. E aí o irmão, é interessante, irmão, a gente chega às vezes para pregar em algumas igrejas, e a impressão que a gente tem, de verdade, é que a pessoa está olhando a gente assim, vai lá, erra aí, irmão, deixa eu ver a heresia que você vai falar. Ou então, irmãos, deixa eu ir além, deixa eu falar de mim. Às vezes vem um pregador de fora, irmãos, e a gente não conhece, a gente olha para ele e fala assim, quem é você? Deixa eu ver. Vamos ver qual é a sua linha teológica. Vamos ver se você vai falar alguma heresia, porque afinal de contas nós somos reformados dos reformados. Nossa teologia é boa demais, a gente conhece da palavra. Se você falar besteira aí, eu vou saber. E a gente fica lá, irmãos, se o irmão falar uma besteira, você viu que heresia que aquele pastor falou? Misericórdia, tem que falar com o pastor da alma para não trazer esse tipo de gente aqui não. Esse aí, irmãos, é o fariseu. Vamos ver o que Jesus vai falar de errado. Vocês viram que a igreja está pintando de cinza, para o preto é um passo. Sabe como é que é, irmão? Cuidado, hein? Misericórdia. Igreja cinza, fumaça, esse negócio aí, boate, né? Aí começa, boate gospel. Os fariseus, irmãos, estão aí, eles estão de olho. Eles também estão reparando, mas não para que a vida deles seja transformada. Eles não querem imitar Jesus, eles querem achar o erro de Jesus. E eles estão aí até hoje, viu? Eles estão fazendo escola. Eles trabalham com células, misericórdia. Irmão, falar célula na IPB, não sei se você sabe. Falar célula na Igreja Presbiteriana do Brasil é quase assim um pecado, sabia? Você tem que falar grupo de oração, grupo de discipulado, grupos pequenos. Você falou célula, misericórdia, G12 e não sei o que, crescimento explosivo, não foge disso. Irmão, tem um tanto de igreja aí que de fato está crescendo, que às vezes pensa diferente da gente, é verdade, mas queria estar pregando o evangelho. Aí eu olho para o irmão e falo assim, o irmão é arminiano. Ou ele não é tão calvinista como eu, então assim, tá entendendo? Ele não acredita
né, nas doutrinas da graça, ele não acredita na predestinação, ele não acredita que Deus realmente, nós somos fruto da eleição, sabia? Deus, do decreto de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, no céu vai ter arminiano, sabia? Vai ter arminiano, irmãos. Acredite você ou não. E se você se escorar na teologia reformada e achar que a teologia reformada que te salva, cuidado, querido, pode ser que você fique de fora, a arminiana entra. Abre o olho, irmão. Calvino não morreu na cruz por você. Quem morreu foi Jesus Cristo. E a gente precisa, irmãos, olhar muito mais para a necessidade de unidade da igreja do que para as divisões que a gente insiste em causar. A gente ama dividir. O cristianismo é dividido, irmãos. O protestantismo é extremamente dividido. E a gente acha bonito. A gente acha bonito. Aqueles que estão pregando o evangelho, que estão pregando as doutrinas elementares e não estão negociando Jesus Cristo como Deus, o Filho de Deus, o sacrifício de Cristo, a graça de Deus. Querido, se tiver uma outra diferença ali, irmão, vambora. Para com esse farisaísmo em nome de Jesus. Nós estamos negando a nós mesmos. E aí tem irmão diferente. Eu trouxe aqui no Corandel um irmão metodista que trabalha com igreja em célula. Ele falou aqui um tanto de coisa que a gente pensa diferente. Tinha um irmão batista que é reformado, mas reformado que é presbiteriano. E tinha um pastor presbiteriano e juntou todo mundo e falou: vamos lá, vamos conversar. Porque a gente precisa aprender a ouvir o diferente e parar de achar que o cara é quase que um filho do demônio. Só porque ele pensa diferente. Irmãos, aqui eu acho que você realmente está meio atrapalhado essa doutrina sua aqui. Mas aqui pode ser que eu esteja errando. Olha que legal, ele está fazendo um trabalho assim. Queridos, igrejas estão fazendo trabalhos extraordinários e às vezes não são nem presbiterianas, viu? Nós lá no congresso de pastores e líderes ouvimos falar sobre outras igrejas, sobre outras denominações, e meu irmão, estão fazendo a obra de Deus. Pessoas estão sendo transformadas, vidas estão sendo transformadas através dessas comunidades. Você acredita nisso? Negue a si mesmo, irmão. Negue a si mesmo. O que você sabe não é superior àquilo que o outro irmão crê. Sabe, para de achar que a gente está acima, para de achar que a gente é o melhor, para de achar. Não, irmão, negue a si mesmo. Aquele que quer ser o maior, sirva a todos. É o que Jesus vai dizer no capítulo 10. Irmãos, isso é difícil, mas é o chamado do Evangelho para nós. Vamos caminhar. Terceiro lugar. Terceira aplicação que eu acredito que esse texto de seguir a Jesus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, pode nos ensinar de forma prática. Então, em primeiro, eu entendo sobre o egoísmo e eu passo a viver de forma generosa. Em segundo lugar, eu abandono a religião que os fariseus, inclusive, tinham de só gerar crítica. Eu começo a pensar assim: eu posso produzir coisa boa, viu? Pastor André, Helder, Ingrid, artistas aí da Betel, a Dinéia, os irmãos envolvidos com isso, vão produzir coisa boa. Vamos parar de falar que dentro da igreja, dentro do mundo gospel, só tem coisa ruim, irmão. Para de falar isso, porque a crítica que não produz nada, para mim ela não tem valor nenhum. Ah, só tem livro ruim, então escreve um livro bom. Ah, só tem teologia ruim, vamos compartilhar teologia boa, vamos gravar os vídeos, vamos publicar esse negócio, vamos divulgar, irmão, vamos produzir. A crítica é importante? Sim, é importante, mas se for só por criticar, tá ruim. Vamos produzir alguma coisa, irmão. Ah, porque o mundo gospel. Então entra contra esse mundo gospel e mostra o evangelho para essas pessoas, porque é isso que a gente precisa. Terceiro, nós precisamos lutar, irmãos, constantemente para abandonar a incredulidade. A gente precisa ter essa consciência dentro de nós de forma clara. Olha só a continuidade aí. Jesus está falando para os discípulos assim: olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento do fariseu. E é o que nós acabamos de falar. O fariseu não crê, não vê em Jesus quem ele de fato é. Aí Jesus está alertando os discípulos. Ele fala assim: olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, os discípulos estão pensando assim: rapaz, nós esquecemos o pão. Olha aí, pode conferir. Nós esquecemos o pão. Nossa, sobrou um tanto de cesto de pão lá e a gente deixou para trás. Mais uma vez, eles estão achando que é porque eles tinham esquecido de levar pão. Para você ver mais uma vez que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando. Parece que eles estão assim, né? De fato, viajando como muitos de nós às vezes. E aí,
Irmãos, a gente precisa entender que a incredulidade gera dúvida no nosso coração, e a dúvida é ruim. Sabe quando você está voltando do trabalho, no ônibus lotado? Irmãos, eu sei que é isso. Irmãos, o 2214, ele desafia as leis da física. Agora ele tem outro número, 719. Com quantas vezes, irmãos? Eu acho que é isso mesmo. Eu voltei do trabalho com o 2214, Floramar, irmãos, entupido, naquele nível que você não precisa segurar. Sabe como é? Você vai no balanço ali do pessoal mesmo, aí o pessoal xingando o motorista se ele acelera demais, aquela bagunça, aquela confusão. Aí choveu, sabe assim, para piorar, chove. E não tinha esse sistema de ar-condicionado, igual hoje já melhorou já, irmão. Aí chove, irmão, todo mundo fecha as janelas, começa a embaçar tudo assim, você começa a ter a sensação de que vai faltar ar. Meu Deus, claustrofóbico, nessa hora já está em crise, irmão, aguda já nessa hora. A pessoa já não está conseguindo respirar mais, aquela confusão, e aí parece que alguém esqueceu de reforçar o desodorante. Aí, irmão, 6:30 da tarde, você fica naquela dúvida, será que eu esqueci de reforçar o desodorante? Aí você vê os irmãos assim, né, discretamente, conferindo. A dúvida, irmão, produz isso. Você pode ter passado desodorante, você pode ter se cuidado muito bem, tomado banho antes de sair de casa, mas fatores externos a você te induziram a pensar que pode ser que você esteja cheirando mal. É assim na nossa vida, irmãos, e a ansiedade toma o nosso coração quando algumas circunstâncias externas vêm ao nosso encontro e começam a nos fazer pensar que pode ser que alguma coisa dê errado. Pode ser que Deus não esteja nisso. Pode ser que a gente falte o pão, pode ser que falte o dinheiro para pagar a conta, pode ser que a gente não consiga chegar no final, pode ser que eu não consiga a aprovação, pode ser que eu não consiga ser bem sucedido no meu trabalho, e as angústias começam a brotar dentro de nós, e isso faz mal para você. Ao invés disso, deixa eu te dizer uma coisa: o discípulo de Jesus olha para o seu mestre, olha para Jesus e fala: olha, eu estou seguindo alguém, eu sei para onde Jesus está indo, eu sei que ele de fato vai cumprir tudo aquilo que ele falou, então eu vou seguir, ainda que eu enfrente as dificuldades, ainda que existam desafios e questões que eu não sei a resposta, porque isso é normal de acontecer, a gente não vai saber tudo, mas irmão, não deixe a dúvida dominar o seu coração, blinde o seu coração pela fé em Cristo Jesus, pela confiança em Deus. O que Jesus está falando é: olha, vocês não entenderam que eu multipliquei pão 2 vezes? Pode olhar aí, quantos cestos sobraram da primeira vez? Vocês não estão entendendo? E quantos sobraram da segunda? E vocês estão discutindo se está faltando pão. Irmãos, eu me vejo aqui claramente, porque Deus nos abençoa de forma repetida, de forma abundante, todas as vezes. Deus cuida de nós, e chega diante da situação em que a gente precisa manifestar a nossa fé, a gente treme, a gente fala: vai faltar pão, o que eu vou fazer? E Jesus está dizendo para esses discípulos: tenham fé, creiam, vocês estão seguindo aquele que é fiel, não vai faltar pão, não vai. Querido, descansa no Senhor, tenha fé nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele multiplicou pão 2 vezes, não é agora que vai faltar. Ele falou que estaria conosco, não é agora que Ele vai nos abandonar. Ele falou que estaria até a consumação dos séculos, pode ficar tranquilo, até o último dia Jesus está com a gente. Descanse, irmão, em nome de Jesus. Para fechar, 4, à luz do contexto anterior, do capítulo 8, eu preciso, irmãos, conhecer Jesus de verdade e abandonar as minhas definições sobre Jesus. Então vamos rever aqui. Primeiro, eu preciso abandonar o egoísmo e viver de forma generosa. Eu preciso abandonar, em segundo lugar, a religião que só produz críticas. Em terceiro lugar, eu preciso abandonar a incredulidade e blindar o meu coração pela fé em Jesus. Em quarto lugar, eu preciso abandonar as minhas próprias definições sobre quem Jesus é. Quando a gente vai conversar com as pessoas dizem conhecer Jesus. Não sei se você já teve essa experiência. E aí você vai conversar com alguém e a pessoa te aborda e fala assim: não, porque o meu conceito de Deus, a pessoa inclusive às vezes pode até começar assim: o meu conceito de Deus, não, porque Deus é o amor. Já ouviu isso? Deus é o amor, Deus é o bem,
Jesus é o bem. A gente fazendo o bem, a gente está manifestando a Deus. Mais ou menos, irmãos. Mais ou menos. Não é bem assim não. Muitas vezes a gente dizer que Deus é amor é diminuir o próprio Deus. Se a gente reduz Deus a só essa expressão, está errado demais. Não, porque na verdade Deus é uma boa energia. Nós precisamos abandonar os nossos conceitos sobre quem Deus é. E aí Jesus, olha só o texto, o que diz a partir do verso 22, nós vemos aí a cura de um cego, irmãos, que coisa extraordinária. Jesus vai curar um cego em 2 estágios. Ele pega saliva, passa nos olhos do cego e pergunta, e aí? Aí o cego fala assim, eu vejo os homens como árvores. Ou seja, ele não via claramente. Pode parecer que o milagre de Jesus não foi suficiente para curá-lo, mas não é isso, irmãos. Jesus tinha um propósito muito claro ali. Jesus quer mostrar, olha, existem algumas pessoas que estão enxergando Deus embaçado. Elas têm uma imagem de Deus que não condiz muito claramente com quem Deus é. Apesar de tentar enxergar alguma coisa, elas ainda não conseguem ter a visão plena de quem de fato Deus é. E aí Jesus vai e toca de novo naquele cego e ele passa a enxergar plenamente. É isso que o Senhor Jesus precisa fazer comigo e com você. É isso que o Evangelho faz quando nós somos transformados pela pregação da cruz de Cristo. Os nossos olhos se abrem e agora sim eu posso ver quem de fato Jesus é. Jesus não é só amor. Deus não é só amor, querido. O texto lá de 1 João 4,8 que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, a mesma coisa se eu dissesse assim, quem não come pão de queijo não conhece Minas Gerais, porque Minas é pão de queijo. Correto? Correto? De alguma forma, pão de queijo está presente, irmãos, na nossa culinária, certo? Onde a gente vai em Minas, você vai achar um pão de queijo bacana, um pãozinho de queijo bom. Se você for em algum hotel, vai ter um pão de queijo lá no café, para você poder comer, você vai saborear aquele pão de queijo, bênção demais. Mas Minas, irmãos, não é só pão de queijo, tem muitas outras coisas, acredite você ou não. Minas tem muitas outras coisas, temos a Lagoa da Pampulha. O que mais? Tropeiro, irmãos, aí, falou tropeiro, minha fraqueza. Tropeiro é bênção demais, irmãos. A culinária mineira é muito boa, irmãos. Não tem praia, mas tem comida boa. Mas Minas é mais do que isso. O que eu estou querendo dizer é, Deus é amor, porque o amor faz parte da essência de Deus. Mas Ele não é só isso. Ele não é só isso. Deus é muito mais do que só amor. Minas é muito mais do que só pão de queijo, querido. A gente tem muito mais coisa. Eu amo Minas Gerais, estado, amo Belo Horizonte. E espero que você também ame a sua cidade, ame o seu estado, ame onde Deus te colocou e faça diferença nesse lugar. Tenha orgulho de pertencer a esse lugar. Trabalhe para que ele se desenvolva ainda mais. Trabalhe para que BH seja ainda melhor naquilo que depender de você, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é, nós precisamos conhecer quem de fato Deus é. Jesus vira para os discípulos e fala, olha, quem o povo diz que eu sou? E o povo está igual o cego no primeiro estágio do milagre. Alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que o Senhor é algum dos profetas. Irmãos, não sabem quem Jesus é. Eles estão lá no meio, eles estão convivendo com Jesus, vendo Jesus com os próprios olhos, mas eles não têm ideia de quem Ele é. Eles estão, vamos contextualizar, cantando louvor, participando de ministério, frequentando culto, trabalhando na igreja, mas eles não sabem quem Jesus de fato é. Vamos para o acampamento, vamos fazer um congresso, vamos para o culto, vamos. Quem Jesus é? Jesus, a minha definição de Jesus, irmãos, a gente vive num tempo que a gente precisa abandonar isso. Abandona a sua definição de Jesus, abandona a sua definição de Deus, abandona as suas definições e volta para a palavra, em nome de Jesus. Quem é Jesus? Espera aí, deixa eu ver quem Jesus é. Tá. O Pai revela a nós que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o dia que você entende isso, a sua vida é transformada. O dia que você enxerga isso, Jesus tocou de novo nos seus olhos e você agora consegue ver claramente quem é Jesus.
Agora sim eu entendo. Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Então segui-lo é o melhor caminho. É o melhor caminho. Agora que eu sei quem Cristo é, agora que eu entendi o que Ele fez por mim, eu quero segui-lo. Ainda que pareça para isso eu precise carregar uma cruz, eu quero segui-lo. Eu quero segui-lo, ainda que isso traga dificuldades, desafios. Ser cristão, irmãos, é desafio, mas não pense você que você está só ou que você produz a sua própria força. Existe o Espírito Santo de Deus que te capacita em todo o tempo para que você possa exercer o seu chamado para a glória de Deus. Existe alguém te capacitando, te fortalecendo, te encorajando, viu? Deus está te encorajando dia a dia. Quando a gente participa do culto, a gente é encorajado ou não? Quando a gente canta sobre quem Deus é, nós somos encorajados, somos fortalecidos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos desafiados e entendemos, Deus é conosco, nós podemos continuar caminhando. Nós estamos caminhando, olhando, como disse o texto que o Helder começou ali, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou seguindo Jesus, eu estou olhando firmemente para Ele. Irmão, não se louvado seja Deus, amém? Para encerrar, irmão, não se atemorize, não se desespere, pois o próprio Deus se dispõe a ser o nosso auxílio, viu? Está difícil, está difícil, eu não aguento, não estou conseguindo. Pede auxílio para Deus. Senhor, está pesado demais. Se está pesado demais, pode ser que você esteja carregando o que não precisa, porque o fardo de Jesus é leve, irmão. Talvez você precise abandonar alguma coisa que você está insistindo em carregar. O fardo dele é leve. Enquanto nós estamos levando a nossa cruz, nós somos fortalecidos, encorajados, reanimados, alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto estamos seguindo a Cristo, nós olhamos para Ele e dizemos, eu quero ser igual. Quanto tempo você não para pensar nisso? Quando a gente olha para Jesus, muitas vezes a gente se distancia e fala, Jesus é diferente mesmo. Tem quanto tempo, irmão, que você não olha para Jesus e fala, Senhor, eu quero ser igual, eu quero ser mais generoso, eu quero ser mais misericordioso, eu quero perdoar com mais facilidade, eu quero amar as pessoas de forma diferente, eu quero testemunhar como o Senhor testemunhava. Há quanto tempo, irmão, você não olha para Jesus e se inspira nele? Querido, você só se afasta e diz, Jesus era perfeito, Jesus era Deus, Jesus era bom demais. Não, querido, Jesus é o nosso exemplo maior. Sim, Ele é o nosso Salvador, sim, Ele é totalmente santo, Ele é totalmente Deus, mas Ele veio em figura humana e foi o maior servo que esse mundo já viu, para deixar para nós também um exemplo, para que os seus discípulos o imitem. Imite a Cristo Jesus, ao ponto de você poder dizer, olhem para mim, porque eu imito a Cristo. Está pronto para dizer isso? A graça de Jesus é poderosa para nos capacitar.